Igreja na paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé, abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. É uma honra mais uma vez poder estar trazendo a gloriosa e poderosa palavra do Senhor Jesus, pois eu creio que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, tem feito e ainda mais quer fazer nas nossas vidas nesta noite. Então que você possa abrir o seu coração e entender aquilo que Deus quer falar com você. Porque desde o momento em que você saiu da sua casa, você não saiu simplesmente para estar no culto. Você saiu para cultuar o Senhor. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja cultua, o Senhor se move em favor da igreja. O Senhor se move em favor das nossas vidas. E Deus tem algo a realizar ainda na sua vida nesta noite. Então fique ligado. A palavra do Senhor vai dizer assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Só até aqui poder se assentar. Como a própria palavra do Senhor vai dizer, o rei Ezequias adoece. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o rei Ezequias era servo do Senhor. Mas como assim o servo do Senhor vai adoecer? Se nós temos um Deus que cura, se nós temos um Deus que sara, um Deus que tem todo o poder, não pode um servo do Senhor ficar curado e não ter doença? Só que o Senhor, como estamos nessa terra, Ele permitiu. Assim como a chuva nasce para o ímpio e também vem para o ímpio e para o justo, assim também são as calamidades. Muitas das vezes atinge o ímpio, mas muitas das vezes atinge a casa do justo. Porque não estamos imunes às situações dessa vida. Não estamos imunes ao sofrimento dessa terra. E a palavra do Senhor está dizendo que o rei Ezequias, um servo do Senhor, adoece. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquela doença era para ser a morte daquele rei. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio profeta, isso aqui era Deus usando o profeta. Quando é um médico que fala, ainda fala: eu vou recorrer para Deus porque Deus cura. Só que aqui é o próprio Deus usando a boca do profeta para falar: você vai morrer, rei. E diante daquela palavra, o rei, ele se angustiou muito. Diante daquela palavra, o rei se abateu muito. Só que antes do profeta dizer que ele ia morrer, o profeta fala para ele: Deus manda você colocar a sua casa em ordem. O que eu entendo nisso? Que o Senhor estava preparando o servo dele para a morte. Porque até para morrer o servo do Senhor tem que estar pronto. Não podemos partir dessa vida de qualquer jeito. Por isso eu te pergunto nesta noite: como está a sua vida? Como está a tua casa? Quando o Senhor se refere à casa, está dizendo ao nosso corpo. Pois o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. É o templo onde o próprio Deus habita. Pois a palavra do Senhor vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas a nossa vida não foi feita por homem. O próprio Deus foi que nos formou do pó da terra. Foi a própria mão de Deus que nos criou para habitar dentro de nós. O Deus que nós servimos habita dentro de nós. E Ele quer saber como é que está a tua casa. Como é que está a tua vida. Se a sentença da sua vida, se o tempo determinado por Deus na sua vida cessasse hoje, como está a tua casa? Será que está em ordem? Será que é necessário colocar algumas coisas no lugar? Pois eu te digo, não temos muito tempo. Se tiver que nos acertarmos, se tivermos que nos consertarmos com Deus, que seja logo. Que seja agora, que não venhamos deixar para depois. Não, amanhã eu conserto esse erro aqui que está pendente. Não, isso aqui está meio falhado, mas amanhã eu acerto isso com Deus. E se não tiver amanhã? E se não chegar, se a volta de Jesus for ainda hoje no culto desta noite? Será maravilhoso para muitos, porque muitos de nós ansiamos a vinda. Mas muitos corações estão dizendo: Senhor, não vem, porque se o Senhor vir, eu sei que eu fico. Então por que tu não acerta a tua casa? Por que não coloca ela em ordem? Estamos prestes a participar do corpo do Senhor, do sangue. Estamos prestes a celebrar a Santa Ceia. E o apóstolo Paulo vai dizer: antes de cearmos, analise o homem a si mesmo. É fácil a gente olhar para o irmão e dizer: aquilo ali é pecado. É fácil olhar para o irmão e dizer: ó, do jeito que o irmão anda, ó, do jeito que o irmão fala, ó, do jeito que o irmão vive. Mas será que é fácil olhar para nós mesmos, para dentro da nossa casa, e saber o que é que eu preciso pôr em ordem na minha vida? Como é que está a minha casa? Será que já estou preparado para a morte? Será que já estou pronto para subir com Cristo?
Senhor envia o profeta para dizer, fala para o rei que ele precisa colocar a casa dele em ordem. Deus simplesmente poderia visitá-lo e matá-lo, levá-lo. Só que precisava acertar alguma coisa na vida dele. Por mais que o rei já estava enfermo, por mais que o rei já estava encamado, e que pecado tem um homem acamado? Que pecado tem um homem enfermo em cima de uma cama? Os pensamentos. Vai saber o que ele estava pensando, vai saber o que ele estava maquinando enquanto estava ali na cama. Vai saber os erros a qual ele já havia cometido, a qual ele ainda não tinha pedido perdão. Vai saber o que ele tinha de falha, que ele precisava se acertar. Mas Deus sabia, havia algo que ele precisava acertar. E Deus enviou um profeta naquela noite. Se conserta, porque você vai morrer. E é isso que Deus está fazendo conosco nessa noite. Se conserta. Não que você vai morrer, mas porque você não sabe o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você não sabe o dia em que o céu vai se abrir, a trombeta soar e Jesus Cristo vir buscar a igreja. Nós não sabemos. O que a gente sabe, aqui não falta muito. Está bem próximo do céu se abrir e Cristo nos arrebatar, nos levar de um céu de glória com Ele. E a palavra nesta noite é essa. Como está a tua casa? Como está a tua vida? O que você precisa acertar? O que você precisa consertar com Deus? Você não precisa falar comigo, você não precisa falar com ninguém, você precisa confessar para Deus. Você precisa se acertar com o Senhor. É para Ele que você tem que se humilhar. É com Ele que você tem contas a acertar. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado o teu nome. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta dá a mensagem e vai embora. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquela palavra angustiou muito aquele rei. Aquele rei se desesperou muito e então ele vira para a parede e começa a clamar ao Senhor. É claro que aquele rei tinha as falhas, é claro que aquele rei tinha os defeitos. Só que ele começa a colocar diante de Deus: Senhor, eu também fui um homem bom nessa terra. Eu também fiz coisas boas nessa terra. E ele começa a falar com o Senhor, que ele tem buscado o temor de Deus, andados no caminho do Senhor. Ele começa a chorar e dizer para Deus: Deus, eu não quero morrer. Senhor, eu não quero descer à sepultura. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta ainda estava no pátio do templo. Estava se retirando para ir embora quando voltou a palavra do Senhor dizendo: volta lá. Volta para lá que eu mudei de ideia. Fala para o rei que ele vai viver. Esse é o Deus que a gente serve. É aquele Deus que dá decreto e muda decreto. É aquele que Deus que manda e desmanda e faz o que lhe apraz. A mensagem que ele tinha liberado era de morte. A palavra que estava sobre a vida do rei era de morte. E quantas pessoas já não estão desenganadas nessa terra? Quantas pessoas já não ouviu dizer: você vai morrer na situação do que você está? Quantas pessoas enfermas ouvem de um médico: não tem cura para sua enfermidade, você vai morrer? Só que estamos pregando um Deus vivo, aquele que tem todo o poder e autoridade nas mãos, aquele que sara, aquele que levanta do pó e do monturo, aquele que pode mudar a história do homem, aquele que pode mudar a história da mulher. E ele manda o profeta voltar e dizer para o rei: você vai viver. O Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu o teu choro, e a palavra do Senhor é que você não vai mais morrer, você vai viver. Esse é o nosso Deus. Não importa a situação a qual estamos passando, não importa qual foi a palavra liberada sobre as nossas vidas, Deus tem o poder de mudar o rumo da nossa vida. Deus tem o poder de mudar o rumo da nossa história. E se você não acredita naquilo que está sendo pregado do rei, como eu vou entender que é Deus que está falando? Como eu vou saber se é o Senhor que está nessa palavra? Faz como o rei, seja ousado. Pede para Deus, ele não vai ficar ofendido. Ele não vai se perguntar como é que é. Você não está crendo que eu estou falando? Não, faça como o rei. Ele olhou para o profeta e falou: Deus está falando? Mas que sinal eu vou ter de que Deus vai me fazer viver? Ou o que ele fala, ele não está sendo incrédulo, ele quer uma prova, ele sabe que Deus pode dar. Ele não está sendo incrédulo, ele quer um sinal e ele sabe que Deus pode dar. Pede a Deus um sinal. Não é pecado você dizer: Deus, confirma o que o Senhor tem na minha vida. Confirma as promessas que o Senhor já fez para mim. Mostra que o Senhor vai cumprir. Eu sei que o Senhor não vai falhar, mas eu quero um sinal, não para que eu creia, mas para que a minha fé se fortaleça ainda mais em Ti. Então pede um sinal a Deus. Pede Ele para se manifestar para você no culto desta noite. Pede Ele para se revelar para você em sonho, em profecia, em palavra. Porque Ele tem poder para fazer isso na vida do homem e da mulher.
Ele tem compromisso com você e comigo. E Ele não fala, ó, eu já te fiz a promessa, vive aí, não. Ele é aquele que faz a promessa e fala, eu vou contigo até o cumprimento da promessa. E quando se cumprir, eu vou continuar com você. É as mãos de Deus que se movimentam sobre nós e que nos leva a cumprir aquilo que Ele prometeu. Em nenhum momento estamos só. E o profeta então fala com o rei assim, você quer um sinal do Senhor? Você quer um sinal da parte de Deus? Então você pode escolher. Está vendo aqueles degraus? Está vendo aquela escada? O sol está... Aquela sombra. O sol está se inclinando e a sombra descendo. Você quer o quê? Que a sombra desça mais 10 degraus? Ou você quer que essa sombra retroceda 10 degraus? 15 degraus? E o rei falou, mas é fácil a sombra descer 10 degraus. Porque a lógica é o natural. O sol se inclinar e a sombra descendo. Agora o sobrenatural com Deus é aquilo. É Ele fazer retroceder a sombra a 15 degraus. E Ele fala, eu quero que retroceda. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta clama ao Senhor. E a sombra começa a retroceder. Aquilo que estava avançando começa a voltar para trás. É Deus operando o sobrenatural na vida do rei. Eu quero dizer para você nesta noite que muita coisa que vinha contra a sua vida para mal, Deus está fazendo retroceder. Muita coisa que vinha para te matar, Deus está jogando por terra. Deus está fazendo retroceder palavras de maldição contra a sua vida. Deus está fazendo retroceder espírito de morte sobre a tua casa. Deus está fazendo retroceder enfermidade para que o nome dele seja exaltado. E Ele não vai fazer de forma natural, Ele vai fazer retroceder de forma sobrenatural, porque Ele é Deus e tem todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz retroceder o mal. O inimigo até se enfurece do inferno e se levanta contra as nossas vidas para nos abater. Só que a gente se angustia muito igual o rei. A gente vai e chora, a gente vai e clama. Aí Deus vai e desce e fala, eu estou entrando na causa. Aí Deus vai e começa a operar, eu estou entrando, é o sobrenatural. Isso aqui não é coisa para homem fazer. Deixa que eu faço. Pode procurar, na lógica humana, pode procurar qualquer cientista para explicar isso. Só vai ter uma coisa a dizer, essa aqui é Deus que fez. Não tem lógica a sombra retroceder. E o que Deus faz na sua vida não é para homem dizer foi porque eu dei um jeitinho, não. É a mão de Deus que se estendeu ao teu favor. E eu quero contar um breve testemunho, porque esta palavra foi a palavra que o Senhor... Foi uma palavra que eu vivi milagre de Deus na minha vida. Foi uma situação onde Deus operou sobrenatural na minha vida. Foi onde eu estava para morrer. Espiritualmente eu estava quase me desviando da presença do Senhor. E eu sei que se eu esfriasse, se eu desviasse espiritualmente, eu morreria carnalmente. Porque eu sei que o inimigo não me deixaria viver muito tempo lá fora, mas que ele iria me matar logo. Só que eu comecei a clamar ao Senhor num momento difícil, no momento de angústia. O Senhor me fez lembrar dessa palavra, mesmo na situação que eu estava, quase me desviando. Eu estava clamando, Senhor, já foi liberado sobre a minha vida. Eu sei que o caminho que eu estou trilhando é para a morte. Eu sei que o caminho que eu estou caminhando vai me matar. Mas, ó Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer por mim. Transforma a morte em vida. E eu comecei a clamar a Deus, orando em cima dessa palavra. Eu falei, Deus, transforma a morte em vida. Assim como o Senhor acrescentou vidas na vida do rei Ezequias, acrescenta na minha vida. Muitas pessoas já olhavam e falavam de mim no passado, dizendo, Felipe era uma bênção. Felipe era isso, é aquilo, a situação que ele foi se meter. Olha a situação em que ele está enrascado. Mas ninguém viu quando eu estava na angústia clamando ao Senhor. Ninguém ouviu quando eu angustiado estava buscando ao Senhor. E eu clamei ao Senhor e eu disse, Deus, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, aquilo que é morte, transforma em vida. E num culto à noite, um culto assim normal, um culto comum. Se é que podemos dizer que existe culto comum, porque todo culto Deus opera o sobrenatural. Participei daquele culto, estava eu e minha esposa, estávamos saindo do culto. Depois que já tinha acabado, veio o homem de Deus e falou para mim, olha, Deus só manda eu te dizer, aquilo que era morte na sua vida, Ele está tornando em vida. E eu falei, Deus seja louvado e glorificado. Ninguém sabia o que eu estava clamando, ninguém sabia o que eu estava orando. Mas o Senhor ouviu. O Senhor fez eu transcender o mal que estava sobre a minha vida. Abençoou-me, hoje eu estou casado com a Graciele.
tem uma filha linda, e na mesma noite Deus falou que estava mudando o coração dela e que estava abençoando o nosso casamento. Pois aquilo que ia nos matar foi aquilo que Deus operou para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Esse é o Deus a quem servimos, é o Deus que muda a história do homem, é o Deus que muda a história da mulher, é o Deus que está aqui nesta noite para mudar as nossas histórias. E eu quero deixar essa mensagem para as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para o culto desta noite, pois ainda temos que participar da Santa Ceia, celebrar este momento maravilhoso, celebrar este momento que é belíssimo. E eu deixo essa palavra para a nossa reflexão. Não se esqueça, em nenhum momento da sua vida, que você tem um Deus que pode todas as coisas. Não se esqueça em nenhum momento, em nenhuma situação, que o Deus que você serve muda a história. Ele mudou a minha e também muda a sua. E eu deixo essa palavra para a reflexão da igreja. Agradeço a rica oportunidade em nome